Afinal, os muçulmanos uigures estão realmente sendo perseguidos e presos nos chamados campos de reeducação na China? Bom, enquanto a propaganda do Partido Comunista Chinês nega veementemente que isso esteja acontecendo, em 2021 um jovem chinês chamado Guan Hang arriscou a sua vida para filmar esses campos de reeducação ali na região de Xinjiang, no oeste da China. Segundo Hang, na verdade, esses campos seriam campos de concentração. Após fazer essas filmagens, ele então fugiu para os Estados Unidos buscando asilo político e agora está correndo o risco de ser deportado novamente para a China, o que, segundo seu advogado, certamente colocaria sua vida em risco. Eu vou entrar com vocês nessa história de Han e também vamos conferir o que está acontecendo ali na região de Xinjiang, mas antes de tudo vamos conferir um trecho desses vídeos gravados por ele ali na região. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também de deixar a sua curtida. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil. Agora, trazendo para vocês um contexto mais amplo do que está acontecendo ali em Xinjiang, é nessa região onde vivem boa parte dos muçulmanos uigures da China, que é uma minoria severamente perseguida pelo Partido Comunista Chinês. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, chega a estimar que cerca de 1 a 3 milhões de muçulmanos uigures estejam detidos nessas instalações, aquelas instalações que foram mostradas por Guan naqueles vídeos. Segundo os sobreviventes uigures que fugiram desses campos, o regime chinês estaria cometendo um genocídio contra esse grupo étnico. Além disso, vários documentos têm surgido nos últimos anos reforçando essas acusações de que o regime chinês estaria então tentando fazer uma limpeza étnica e que essas pessoas estariam sofrendo todo tipo de atrocidades, o que inclui, por exemplo, a esterilização forçada e o abuso de mulheres. Agora, além dos muçulmanos uigures, budistas, cristãos e praticantes de uma disciplina espiritual conhecida como Falun Gong ou também Falun Dafa também têm sofrido com essa perseguição do Partido Comunista Chinês. Bom, voltando agora então para o caso do jovem chinês que gravou esses vídeos de Xinjiang, depois de ele fazer essas gravações, o que aconteceu em 2021, ele fugiu da China comunista e entrou nos Estados Unidos pela fronteira sul, justamente naquele momento onde estava acontecendo um grande fluxo migratório nos Estados Unidos. Quando Guan já estava em segurança ali nos Estados Unidos, ele subiu esses vídeos para o YouTube. E um ponto importante aqui é que nos últimos tempos, este assunto, a perseguição contra os muçulmanos uigures ali na região de Xinjiang, tem sido amplamente negado e censurado pelo Partido Comunista Chinês, justamente porque é algo que eles não querem que o mundo saiba. O regime tem até mesmo investido muitos recursos em propaganda nos últimos anos para tentar convencer o mundo de que essa perseguição religiosa e étnica não está acontecendo ali dentro do país. O que inclui, por exemplo, o uso de influenciadores para negar o que está acontecendo ali dentro. Isso apesar da grande quantidade de provas mostrando o contrário. E é justamente por conta disso que esses vídeos que foram divulgados por Guan são tão importantes. De acordo com os grupos de direitos humanos que acompanham os casos de perseguição ali dentro da China, esses vídeos seriam um tipo de evidência impossível de ser negada. Agora, esse assunto ele voltou à tona este mês porque Guan He, o jovem que fez os vídeos, vive atualmente de forma irregular nos Estados Unidos. E em agosto ele foi preso pelo ICE, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos. E agora está correndo o risco de ser deportado para a África, que é uma região de grande influência do regime chinês. De acordo com seu advogado, os promotores do caso eles entraram com uma moção apresentando um plano de deportação para enviar Guan para Uganda ali na África. Essa proposta ela foi feita porque as pessoas que pedem asilo nos Estados Unidos agora precisam esperar no seu país de origem para ter esse pedido aceito. Só que em alguns casos essas pessoas elas não podem voltar para casa e esperar justamente por questões de segurança. E esse é justamente o caso de Han. No início desse ano, só para a gente entender um pouco melhor por que então eles querem mandar Guan para Uganda, o governo americano assinou com o país um acordo para que eles abrigassem essas pessoas que não podem voltar para o seu local de origem para esperar durante esse processo do pedido de asilo. Só que a preocupação no caso de Han é que ele estaria em perigo na Uganda justamente por conta da influência que o Partido Comunista Chinês tem sobre a região. Só para a gente ter uma ideia no que pode acarretar essa influência do Partido Comunista Chinês sobre outros países, no início desse ano, cerca de 40 uigures que estavam ali na Tailândia, depois de terem fugido da perseguição dentro da China, eles foram deportados novamente para a China.
Isso por conta da pressão que o Partido Comunista Chinês estava fazendo em cima do governo tailandês. Seguindo aqui, eu quero trazer para vocês uma entrevista que a NTD, que é a mídia irmã do Epoch Times, realizou com o advogado de Han, onde ele comentou que seria fundamental convencer o tribunal de que essa deportação do seu cliente para Uganda seria muito preocupante, levando em consideração essa influência do regime chinês sobre a região. Vamos ver então o que ele disse. The Ugandan government has a troubling record of cooperating with the Chinese Communist Party in making arrests in Uganda. In fact, Chinese state media boasted about this as far back as 10 years ago, claiming that they directly dispatched police officers to Uganda to carry out arrests on the ground. Sending a well-known dissident like Mr. Guan to Uganda would be unsafe. Bom, essas preocupações elas foram apresentadas ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e eles decidiram então retirar o pedido de deportação de Han para Uganda. O advogado de Han disse que agora o seu cliente está esperando uma audiência para definir uma fiança para tirar ele da prisão. No entanto, um ponto importante aqui é que ainda não está claro se o departamento do governo americano vai deportar Han para a China ou para algum outro país. Diante de toda essa situação, um deputado americano, que é um membro do Comitê Independente da Câmara dos Estados Unidos, que investiga a atuação da China ali dentro do país, enviou uma carta ao Departamento de Segurança, pedindo para que eles aprovassem o pedido de asilo de Han, permitindo assim então que ele pudesse ficar no país. Ele disse o seguinte, abro aspas: os Estados Unidos têm uma responsabilidade moral de defender as vítimas de violações de direitos humanos em Xinjiang, bem como os indivíduos corajosos que assumem riscos pessoais imensos para expor essas violações ao mundo. Ele complementou também dizendo o seguinte: ele tem um pedido de asilo pendente e as circunstâncias de sua saída da República Popular da China são um exemplo clássico do motivo pelo qual esse asilo existe. Como afirmou a mãe de Guan, se ele for enviado de volta para a China, ele estará realmente morto. Fecho aspas aqui. Trazendo agora mais detalhes para vocês sobre o porquê Guan He decidiu ir até a região de Xinjiang para fazer essas filmagens, tudo começou quando ele decidiu utilizar o VPN para contornar a censura imposta pelo Partido Comunista Chinês sobre a internet. E assim ele pôde acessar os conteúdos de fora da China, muitos deles que falavam sobre os assassinatos e as violações de direitos humanos que estariam acontecendo ali dentro do país. Em 2020, Guan leu um artigo do BuzzFeed News que falava sobre as imagens de satélite que foram capturadas e mostravam os campos ali na região de Xinjiang, no oeste da China. Essas imagens revelam os locais onde esse jornal acredita que esses campos estejam estabelecidos. Assim, Guan então decidiu viajar até Xinjiang e ver por conta própria se isso realmente era verdade. E foi lá então que ele gravou esses vídeos que foram publicados no YouTube. Eu quero conferir com vocês um trecho de uma declaração que Guan fez em um desses vídeos publicados. 所以在新疆这种外国媒体根本就进不去的地方，中国政府对维族人的迫害就更加是难以想象的了。不愿被奴役的人也不愿看到别人被奴役。愿中国政府、共产党早日解体下台，结束这一切反人类的罪恶。 Agora, além de falar com o advogado de Han, a NTD, que é mídia irmã da Epoch Times, também entrevistou o John Faisal, que é um sobrevivente do massacre da Praça da Paz Celestial que aconteceu em 1989. E ele também é uma das testemunhas no julgamento de Han. Durante a entrevista, ele disse que o que Guan fez ao registrar esses vídeos do que está acontecendo ali em Xinjiang estaria alinhado com os valores dos Estados Unidos e também seria de grande interesse do governo americano ter essas comprovações. Por isso, justamente, ele estaria muito otimista com o resultado do julgamento. Eu quero conferir agora com vocês a entrevista. Someone that this country should and can provide asylum to his courage and his sense of righteousness, what he has done suits everything this country stands for. If the United States decided eventually to, to deport Mr. Guan, what kind of signals would this send to Beijing? And also, how is this gonna influence Washington's China policy going forward? What's the significance here? Yeah, that would be catastrophic for United States. It would be a very bad signal for for the people who care about human rights and care about the
value and the interest of United States. And of course, it would embolden CCP to commit more heinous crimes like this, to the Uyghur people and to the Han Chinese as well. Mr. Guan chose to come to the United States, and I believe there is something about the United States that Mr. Guan trusts and wanted to come here and gave his very, very important priceless, evidence about China's concentration camps to U.S. media institutes, right? To U.S. media companies. So, what does this say about, the United States in Chinese people's mind? What kind of role do they think the United States has been playing on the world stage? Yeah, I mean, for freedom-loving Chinese, United States has always been a beacon of freedom and hope. That's why so many people risk so much to come here. I was a refugee myself. I'm a naturalized citizen now, and I'm very grateful for this freedom and the safety here. And I believe confronting CCP is the best to the interest of this country. Bom, isso é tudo por hoje no Xi em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já lembre-se de se inscrever aqui no canal e também de deixar a sua curtida e o seu comentário. Muito obrigada por assistir e até uma próxima!